Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos salva é o vosso irmão em Cristo, irmão Márcio da Silva Correia. Quero estar aqui compartilhando com vocês um momento com Deus. Quero deixar aqui uma palavra para a nossa meditação. Deus abençoe a todos os irmãos inscritos neste canal. Que Deus, o nosso Pai, possa recompensar a cada um dos nossos irmãos que tem nos ajudado, se inscrevendo neste canal, deixando o seu like nesse vídeo. Assim Deus estará nos abençoando. Gostaria, meus irmãos, de compartilhar com você uma mensagem bíblica que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 15, a parábola, meus irmãos, de achados e perdido. Queria deixar aqui um versículo na palavra de Deus que está registrado em Lucas capítulo 15, verso 11 a seguir. Diz assim: Disse um certo homem, tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, uma mensagem, uma parábola contada pelo próprio Senhor Jesus, dizendo, meus irmãos, na verdade este capítulo começa contando, meus irmãos, sobre um homem que tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma das suas ovelhas. Esse homem deixa no deserto todas as 99 ovelhas e vai atrás daquela ovelha que havia se perdido, e quando ele encontra, a Bíblia diz que ele faz uma festa, ele se alegra, ele sente mais prazer por aquela ovelha que estava perdida do que pelas 99 que estava no deserto, E depois ele conta também a parábola da dracma perdida, Foi a mulher que, tendo 10 dracmas, que perdendo uma, não levanta, não acende a lâmpada, varre a casa até encontrar a dracma perdida, A mulher, quando ela encontra, ela se alegra e faz uma festa. E também ele conta esta parábola, meus irmãos, do filho pródigo, O que eu acho mais interessante, meus irmãos, dentro desta parábola que Jesus disse, que esse homem, ele tinha 2 filhos, e o mais moço deles chega para o pai e diz: Olha, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Chega para o pai, pede a parte da sua fazenda, e esse pai, meus irmãos, eu acredito que ainda que com tristeza, ele vai lá e ele reparte a fazenda com o filho, E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que poucos dias depois, aquele filho mais moço, ele sai da casa do pai e vai para uma terra longínqua. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, que ali, nessa terra longínqua, ele desperdiçou, A palavra é bem clara, dizendo que ele
que ele desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Ou seja, saiu da presença do pai para ir viver uma vida dissoluta, né? Uma vida totalmente abominável na presença do pai. E a Bíblia diz que, havendo agora aquele moço gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, né? Uma grande fome, e começou a padecer necessidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando você sai da direção do Pai, que é Deus, quando você sai da casa do Pai, você pode até sair, né, com a bênção de Deus, mas quando você perde a direção de Deus, a pessoa joga tudo para o alto, e quando a pessoa menos espera, ela está no estado de derrota, de fracasso, um estado terrível. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando esse moço ele começa a padecer necessidade, né? Porque longe do pai, a pessoa começa a padecer necessidade, a pessoa começa as coisas não vai bem quando nós estamos longe de Deus. Até que no primeiro passo, meus irmãos, as coisas andam, mas por a pessoa não ter a direção do Pai, ele vai perecer, porque Jesus também disse que sem ele nada nós poderemos fazer. E a Bíblia diz que esse moço ele arruma um trabalho de cuidar de porcos, e a Bíblia diz que ele desejava se alimentar com a comida que os porcos comiam. E ali, meus irmãos, ele olhando para aquele serviço, aí ele se lembrou que na casa do pai, os trabalhadores tinham abundância de pão, que na casa do pai tinha alimento, tinha pão, e ele ali estava padecendo grande fome. Então ele cai em si e ele diz: vou voltar para a casa do meu pai. Vou dizer para ele: pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus trabalhadores. E ele tomou aquela decisão, e ele voltou para a casa do seu pai. E quando ele ainda estava longe, a Bíblia diz que o pai o viu e correu e abraçou e beijou o seu filho que estava perdido. O que é interessante nesta palavra, meus irmãos, é que quando você se afasta de Deus, Deus ele não vai atrás. Porque o filho pródigo sabe, meus irmãos, o caminho de volta para a casa do pai. Muitas pessoas saíram da igreja, saíram do caminho e está esperando o pai ir buscar, mas o pai não busca o filho pródigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele sabe o caminho de volta para casa. Nós vemos aqui, meus irmãos, o pastor indo atrás da ovelha que havia se perdido. Nós vemos aquela mulher indo atrás da dracma que havia se perdido. Mas nós vemos esse pai, ele não foi atrás do filho pródigo, porque o filho pródigo sabia o caminho de volta para casa. Louvado seja Deus. Então, quando a ovelha está perdida, o pastor vai atrás, até encontrar. Mas quando o filho pródigo, ele sai,
da casa do pai para viver uma vida dissoluta, o pai não vai atrás, mas o pai recebe novamente quando aquele filho decide voltar e se humilhar aos pés do pai, e o pai é Deus. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E Jesus, ele é o caminho que te leva até a presença do Pai. Ele disse em João 14, capítulo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O único jeito de você largar a vida dissoluta, da prostituição, da cachaça, das drogas, é você reconhecendo que você está como este filho pródigo, está longe da casa do Pai. Você precisa aceitar a Jesus, você precisa seguir o caminho de volta para a casa do Pai. Jesus diz que sem Ele ninguém vai ao Pai. Então Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Então o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele faz com que o homem caia em si, reconheça que ele caiu, que ele é frágil e que ele precisa voltar para a casa do Pai. E uma vez que a pessoa volta, o Pai está de braços abertos, e a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Isso mostra para nós que Deus, o Pai, faz uma festa no céu quando um pecador se arrepende, né? A Bíblia é bem clara dizendo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, né? Todo aquele que se arrepende e vem a Cristo, a pessoa recebe perdão, recebe restauração, recebe a salvação. Então, independente da situação que você esteja, a palavra de Deus é que ainda você tem oportunidade de reconhecer que você precisa voltar para Jesus, que você precisa se prostrar aos pés de Jesus. Louvado seja Deus. Que o Espírito de Deus possa continuar falando no teu coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, né? Ninguém vai a Deus senão por Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Todo aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma o Senhor lança fora. Mas saiba que para vir a Cristo precisa se humilhar, né? Reconhecer a fraqueza humana e o poder de Deus. O profeta Isaías, Deus fala através do profeta, dizendo: olhai para mim e sereis salvos, todos os termos da terra. Se olhar para Jesus, recebe a salvação. Quem olha para Deus, recebe salvação. Amém? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus, que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração. Deus abençoe a todos.